Acted. Aluno, seja muito bem-vindo à primeira aula do nosso módulo 2. Finalmente, você vai ter acesso agora diretamente à estratégia Lira. Galera, principalmente, preciso que vocês entendam uma coisa. Esse primeiro vídeo aqui é somente para passar o padrão da estratégia, ok? Nos próximos vídeos, nas próximas aulas, eu vou te passar outras ferramentas para potencializar a estratégia, para que você consiga prever a hora de não operar, a hora que você está próximo a tomar um hit, a tomar um loss. E na verdade o hit e o loss eu chamo aqui carinhosamente de zica, tá? Então todos vocês já vão se familiarizando aí com o termo zica, que eu vou ensinar para vocês aí mais para frente, como prever uma zica, como se preparar para uma zica, como se recuperar caso você tome uma zica ou um loss, tá? E então, inicialmente aqui, só mesmo para passar o padrão mais básico possível, para que vocês entendam. Inicialmente, tá? A gente não opera somente com esse padrão básico, a estratégia não se resume ao padrão básico, mas vou passar aqui nesse vídeo principalmente para vocês já irem se acostumando, já irem entendendo como é que funciona só o padrão básico, beleza? Vamos lá. A nossa estratégia, ela é uma estratégia baseada em cores, uma estratégia baseada na quantidade de repetições de determinado número de cores, beleza? Como é que a gente vai poder utilizar a estratégia aí? Como que a gente faz para configurar o nosso setup, galera? Bom, primeiro de tudo, a estratégia não queiram operar com outro par de moeda, porque só vai funcionar com os pares JPY. Pode ser qualquer par de moeda digital ou binário que tenha o JPY, tá? Pode ser Euro JPY, USD JPY, AUD JPY, GBP JPY, CAD JPY, beleza? Mas tenham em mente que só funciona com JPY. Qualquer outro par de moeda que não tenha JPY não funciona a estratégia, ok? Ela pode até funcionar por um tempinho, mas não funciona com a mesma assertividade, com a mesma continuidade de acertos aí. Beleza, galera? Então, podem escolher ou digital ou binário, qualquer par com JPY. Lembrando, ponto importantíssimo, não vamos utilizar a estratégia de forma nenhuma caso o payout esteja abaixo ou inferior a 77% de lucro, de retorno, ok? Então, primeiro ponto, utilizar a estratégia com qualquer par JPY, seja binário ou digital, ok? Nas opções, tá? Sempre nas opções, ou binário ou digital. JPY e identificar se o payout está igual ou acima de 77%, beleza? Mais pra frente, numa próxima aula, eu vou passar para você também, quando estiver falando de mercado bom, de mercado ruim e de mercado excelente, eu vou passar para você uma informação valiosa para que você entenda qual é o payout necessário para operar em cada tipo de mercado, beleza? Se o mercado estiver bom ou excelente, a gente pode utilizar a partir de 77%. Se tiver ruim, aí eu vou passar numa próxima aula para vocês. Mas se tiver um mercado ruim, não utilize 77%, beleza? Então vamos seguir aqui, galera. Escolhemos um par aqui, o Euro JPY, tá? Vamos colocar aqui o Euro JPY. O que a gente vai fazer? A gente vai dar o zoom no gráfico até o momento em que a gente vai conseguir ver 1, 2, 3, 4, 5 candles dentro de um quadrante. Isso aqui nós chamamos de quadrante, ou vocês podem chamar de quadrado também, beleza? Mas é preciso que tenha dentro de cada quadrante 1, 2, 3, 4, 5. Para você fazer isso, é só você dar o zoom, ou zoom para fora ou zoom para dentro, beleza? Quanto mais zoom você der,
se você estiver operando no computador, você vai conseguir chegar no zoom máximo a essa configuração, beleza? Se você estiver operando no celular ou no tablet, talvez se você der o zoom máximo, você não vai chegar nessa configuração. Então, lembrem-se de tomar cuidado com isso, porque tem que ter 5 velas, 5 candles dentro do quadrante, beleza? Feito isso, galera, a gente já tinha selecionado aqui, ó, o período de 1 minuto, tá, do candle. É importante que vocês coloquem o candle com 1 minuto de período. Tem que ser candle com 1 minuto de período, o M1. E esse quadradinho aqui você vai desmarcar se ele estiver marcado, beleza? Galera, o que a gente vai fazer? Em que consiste a regra? O que consiste a nossa estratégia? Primeiro, a primeira regra da estratégia. Nós vamos pegar cada quadrante, tá vendo? Vamos pegar esse primeiro quadrante aqui, tá? As nossas operações sempre vão acontecer no primeiro candle de cada quadrante, ok? No primeiro candle de cada quadrante. Então, vamos pegar aqui esse quadrante anterior aqui, tá? Digamos que a gente estaria aqui nesse quadrante e estava acontecendo aqui os candles, o mercado estava rolando, estava tudo acontecendo e a gente ia entrar nessa operação nesse primeiro candle. O que a gente ia fazer? No que consiste a nossa estratégia? Primeiro de tudo, galera, a gente vai fazer o somatório das últimas 3 velas. Como assim vai fazer o somatório das últimas 3 velas? Primeira coisa que você vai fazer, tá vendo as cores verde e vermelho? Você vai pegar a cor que tem menor incidência, dentre as 3 últimas velas, dentre os 3 últimos candles, a cor que tiver menor incidência, no caso aqui, temos as últimas 3 velas, uma verde e uma vermelha. Qual é a vela que menos incidiu? Com certeza a vermelha, ou seja, a vela de cor com menor incidência a gente vai repetir na primeira vela do quadrante seguinte. Ou seja, tivemos aqui uma vela vermelha com menor incidência, não foi a verde, que a verde foi a que apareceu mais entre as 3 últimas. Então, pegamos a com menor incidência, que foi a vermelha, e abrimos uma operação aqui para put, ou venda, ou lower, ok? Que é abaixo. Beleza, galera? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Mais importante, para vocês entenderem. Sempre que você for entrar numa operação, o candle, ele sempre vai terminar aos 30 segundos de expiração. Sempre que tiver aqui, ó, tempo de expiração da vela, quando estiver chegando próximo dos 30 segundos, ele vai trocar e vai abrir essa próxima vela aqui, ok? Sempre vai ser nos 30 segundos aqui do reloginho, tá? Como a gente está operando em M1, sempre vai ser assim. Quando estiver chegando nos 30 segundos, por exemplo, esse aqui, tá vendo? Quando ele estiver chegando novamente aqui perto dos 30 segundos, vai ser o momento certo da gente abrir a nossa operação. Eu vou mostrar isso para vocês na prática, tá? Mais para frente, para vocês entenderem, mas já tenham isso em mente, tá? Então, vamos sempre abrir aqui a operação aos 31 segundos exato, para que a gente consiga pegar exatamente o ponto de fechamento da vela anterior, para que seja o mesmo ponto de abertura da nossa vela, a vela que a gente vai operar, ok? Então a gente tem que sempre pegar no ponto de fechamento, para que esse ponto de fechamento sempre seja igual ao ponto de abertura da vela seguinte. Então, para a gente pegar no tempo de abertura da vela seguinte, sempre tem que iniciar a operação apertando o botão aqui, ou para cima ou para baixo, sendo verde ou vermelho, tá? Seja sendo uma operação de compra ou de venda, sempre que o cronômetro chegar no segundo 31. Chegou no segundo 31, você já aperta lá, que aí você vai pegar exatamente esse tempo entre o fechamento da última vela do quadrante anterior com a abertura da primeira vela do quadrante seguinte, beleza? Então, nesse caso, teríamos feito uma operação nesse momento aqui, ó, teríamos selecionado nesse momento aqui uma operação de venda, teríamos feito a abertura da operação aqui, a operação terminou aqui, teríamos tido uma vitória, tá? Então, entendido isso, vamos mapear aqui, ó, vamos indo para frente só para vocês verem aqui quantos gains a gente teria tido consecutivos aqui. Vamos lá. A gente teria um gain aqui,
Vou colocar aqui um tracinho verde, para que a gente entenda que aqui foi um gain. Deixa eu colocar aqui. Bom, um gain, tá? Aqui, galera, vamos lá. O que a gente teria feito aqui nessa próxima operação? A gente sempre vai fazer a operação aqui na primeira vela. Aqui no meio do quadrado a gente não vai fazer nada. No meio do quadrante a gente não vai fazer nada. A gente só vai fazer alguma coisa aqui no meio do quadrante se a operação não se concretizar corretamente logo na primeira vela. Se a gente errar a primeira vela, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, um exemplo. Deixa eu só colocar esse verde aqui, porque aqui também teria dado certo na primeira, tá? Vamos lá. Se a gente tivesse colocado... se a gente tivesse entrado em operação aqui nesse caso, aqui, tá vendo? Qual foi a vela com menor incidência entre as 3 últimas velas do quadrante? Foi a vermelha, ou seja, entramos aqui, ó, aqui foi o fechamento dessa vela, aqui no topo, entramos aqui aos 31 segundos para que ela caia, tá? Para que ela seja vermelha e teria terminado aqui embaixo. Esse aqui é o fechamento da vela vermelha. Todo fechamento de vela vermelha é aqui embaixo, tá? Não é no pavio, é sempre embaixo, nem no pavio. É aqui embaixo, tá? Sempre aqui embaixo. Então, aqui fechou essa. Teríamos aberto ela aqui, teria descido até aqui, a gente teria feito uma vitória. Mais uma vitória, 2 seguidas, tá? E, Rodrigo, nesse caso aqui agora, vamos ver. Nesse caso aqui agora, qual é a vela com menor incidência aqui? A vela de menor incidência é a vela que não aparece, ok? Se tem 3 velas vermelhas, a vela de menor incidência, a vela que não apareceu, foi a vela verde. Então, a gente abriria a operação aqui, ó, aos 31 segundos, nesse ponto aqui, para que a vela subisse, nesse ponto aqui, para que ela subisse, ficasse verde. Não foi o que aconteceu. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não acertou a primeira entrada, beleza? Mas aí que está o grande pulo do gato, galera. Na nossa estratégia, na nossa regra, a gente vai utilizar até 2 martingales. 2 martingales. Galera, o que é o martingale? Para quem não sabe, o martingale consiste em dobrar na próxima entrada, na próxima vela, o valor da entrada anterior. Por quê? Porque se você dobra o valor que você colocou aqui nessa próxima entrada e essa próxima entrada você acerta, você recuperou o valor dessa daqui e teve uma perda um pouquinho menor aqui, tá? No nosso gerenciamento de risco, eu vou colocar lá para vocês, dependendo da variação aqui que tiver o payout, qual é o valor que vocês precisam multiplicar. Se vai ser um martingale vezes 2, ou vezes 2.1, ou vezes 2.2. Tá? Às vezes vai ter martingale de até 2.3 vezes o valor inicial da primeira aposta, tá? Então, primeiramente, aqui o que a gente teria feito, galera? Ver as três últimas velas. Qual foi a vela de menor incidência? Foi a vela verde que não apareceu, tá? Então, aqui a gente teria aberto aos 31 segundos com uma vela verde. Não aconteceu, não ficou verde. Teríamos perdido essa primeira entrada, essa primeira operação. O que a gente ia fazer? A gente já ia ficar atento, a gente já tem que ficar engatilhado aqui, já fica engatilhado, já bota o valor vezes 2 aqui do martingale, para quando chegar nessa vela aqui no segundo 31, se ela estiver dando loss, se ela estiver não estiver acertando a primeira entrada, se não estiver dando a cor que deveria ter dado, ao segundo 31, tá? Exatamente no segundo 31, tá vendo aqui o relógio, ó? Tá vendo? 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, você já teria clicado. Quando apareceu ali 31, você já teria clicado aqui para subir de novo, ou seja, para uma operação de compra, para ficar verde de novo. O que aconteceu aqui no primeiro martingale? O primeiro martingale deu errado de novo. A gente vai utilizar no máximo 2 martingales, ok? Nesse caso aqui, ficou vermelho de novo. O que a gente faz? Vai dobrar esse valor aqui dessa aposta. A gente tinha uma aposta aqui inicial, digamos que foi uma aposta de R$10. A gente multiplicou por 2 essa aposta aqui, apostou 20 aqui, não ganhou de novo. A gente está devendo quanto? Quanto que a gente está devendo de perda? 30, 10 mais 20, tá? E o que você vai fazer aqui agora para o segundo martingale? No segundo martingale, você vai dobrar a aposta anterior. Sempre o martingale vai dobrar a aposta anterior.
Então, se você aqui apostou 20, aqui você vai apostar com 40, beleza? Então, nesse caso, a gente apostou 10 aqui, 20 aqui, estaria devendo quanto? Estaria devendo 30, beleza? Aqui, quando a gente apostou os 40, a gente ia ter recuperado todo esse capital que foi perdido aqui, né, aqui nessas duas entradas. Então, aos 31 segundos aqui, a gente teria olhado para o relógio lá, e nos 31 segundos a gente teria dado o sinal de compra, ou seja, no segundo martingale o sinal de compra. E o que teria acontecido? O candle subiu, ficou verde, fechou verde, uma vitória. Então, mais uma vitória. Só que aqui, quando a gente tiver uma vitória com o martingale, eu vou colocar a cor amarela, beleza? Quando for vitória com o martingale, cor amarela, beleza, galera? Vamos lá. Então, botei aqui amarelo porque foi no martingale, beleza? Vamos lá, vamos seguir aqui nossa sequência. O que teria acontecido aqui? Qual foi a cor de menor incidência entre essas três últimas? Foi a cor vermelha. Então a gente abriria aqui aos 31 segundos no fechamento. Aos 31 segundos a gente abriria uma operação de put, uma operação de venda. O que teria acontecido? Deu certo. Mais uma vitória logo na primeira entrada. Então, a gente bota aqui, ó, verde. Essa aqui foi na primeira, beleza? E aqui, galera, o que teria acontecido aqui com a cor de menor incidência? Verde. Então, tentaríamos uma, duas, 3 vezes. Ou seja, uma entrada, primeiro martingale, segundo martingale. Vitória. Aqui foi no martingale. Então, amarelinho. Beleza? E aqui, galera, qual foi a cor que menos deu nas três últimas? Foi a cor verde. Faríamos uma entrada para verde, não teria conseguido na primeira. No primeiro martingale, teríamos acertado. Então, mais uma vitória com o martingale. Próximo. Qual foi a cor de menor incidência aqui? Foi verde. Entre as três últimas velas foi verde, a cor que menos incidiu. Então, vitória na primeira entrada. Bora lá. Então, vitória na primeira entrada. Beleza? Aqui, galera, o que aconteceu aqui? Nas últimas três velas aqui, qual foi a que menor incidiu? Vermelha. Qual foi a sua entrada aqui? Vermelha. O que aconteceu? Vitória na primeira entrada. E aqui? Qual foi a cor que menos incidiu? Se só tem vermelha, vai ser a cor oposta, né? A cor que não apareceu, que menos incidiu, que foi a verde. Ou seja, aqui teríamos uma entrada e um martingale, ou seja, vitória no primeiro martingale. Então, amarelo. Opa, peraí. Pronto. Aqui, galera, o que aconteceu? Qual foi a de menor incidência aqui? Vermelha. Teríamos ganho aqui no segundo martingale. Uma entrada, um martingale, segundo martingale. Ou seja, mais uma vitória. Com martingale. Aqui, nesse caso aqui, galera, aqui a gente tem uma figura chamada de doji. Quando tiver o doji, eu já dei uma aula sobre isso, falando sobre o doji, nos padrões de reversão de tendência, tá, dos candles. Volta lá no módulo 1 se você não viu. Sempre que tiver um doji entre os três últimos, você vai considerar o doji como sendo a cor igual à cor anterior, tá? Então, por exemplo, veio o doji aqui entre as três últimas. Então, qual é a cor que veio antes do doji? Vermelho. Então, o doji também é vermelho, beleza? Então, duas vermelhas e uma verde. Qual foi a cor de menor incidência? Verde. Vitória na primeira entrada, tá? Vitória sem martingale. Vitória na primeira entrada.
Aqui, galera, qual foi a cor que menos incidiu entre as 3 últimas? Vermelha. Vitória logo na primeira entrada. E aqui, galera, qual foi a cor que menos incidiu? Foi a cor vermelha. E o que aconteceu aqui? Nós teríamos tomado um loss aqui. O que aconteceria aqui? Nesse caso, nem na primeira entrada, nem na segunda, nem no primeiro martingale, nem no segundo martingale, não deu a cor vermelha. Então aqui seria um loss. O que a gente vai marcar aqui? Marcar um lossinho de vermelho. Vamos botar aqui, ó, vermelho. Vermelho, tá? Nesse caso foi vermelho. O que a gente vai fazer, galera, logo após um loss? Sempre que tiver um loss, o que você vai fazer logo de cara? O que você vai fazer logo de cara? Na próxima entrada, depois de um hit, né, depois de um loss, ou depois de uma zica, como eu gosto de chamar, depois de uma zica, na primeira entrada lá do próximo quadrante, você vai pegar lá certinho, continuar fazendo a regra do mesmo jeito. O que você vai fazer? Nesse caso aqui, qual seria a cor que menos incidiu? Seria vermelha, beleza? O que você iria fazer aqui? Você iria entrar na primeira vela com o valor da sua entrada já sendo um martingale, beleza? Você já entraria aqui com o valor de um martingale. Então, nesse caso, você entraria, por exemplo, se estivesse entrando com 10, 20 e 40, você estaria entrando aqui com 20 reais, tá bom? Que você já iria recuperar um pouco a perda que você teve aqui, beleza? Então, aqui entraríamos com 20, tá? Então, aqui, vamos colocar lá, seria uma vitória logo de primeira. Galera, fica a seu critério. Se você quisesse multiplicar essa entrada aqui por 2, por 3, se você quisesse botar, por exemplo, nessa entrada aqui, o valor que seria relativo ao terceiro martingale aqui que a gente não utiliza, você poderia. Aqui você colocou 10, aqui você botou 20, aqui você botou 40. Se você quisesse, você poderia ter colocado 80 aqui, tá? Sem problema nenhum. Vai depender de cada um que vocês vão querer fazer como gerenciamento do seu capital, ok? Então, se vocês quiserem, bota o 80 aqui, tá? Lembrando, não é certo de que essa primeira vai dar certo. Pode vir uma zica atrás de uma zica? Pode acontecer, mas é muito raro. A maior probabilidade é de 90% de dar certo aqui, beleza? De não vir uma zica atrás de outra zica, tá? Então, essa é a probabilidade. Então, se você quiser arriscar um terceiro martingale aqui só na primeira entrada seguinte, você pode. Então, poderia ter colocado 80 aqui, tá? Eu costumo fazer muito isso, tá, galera? Então, se vocês quiserem, pode fazer, mas façam isso com cautela. Só façam isso depois de ver as próximas aulas até o final, para você entender o próximo passo a passo, que eu vou te passar outras ferramentas para que vocês possam ter maior embasamento na tomada de decisão aqui, utilizando essa regrinha básica, tá bom? Então, isso aqui é só o básico, galera. Vamos lá que mais pra frente, nas próximas aulas aí, vocês vão ver outras ferramentas que vão te facilitar a, por exemplo, não tomar esse loss aqui que vocês teriam tomado, beleza? Então, vamos lá. Uma vitória aqui. Próximo quadrante. O que teria acontecido aqui? Menor incidência foi a vermelha, entre as 3 últimas. No primeiro martingale. Vamos lá. Amarelo. Vou fazer mais rápido aqui, acho que vocês já pegaram bem, galera, só pra gente não deixar o vídeo muito longo, tá? Vou colocar aqui, só pra gente mapear rapidinho aqui, pra vocês verem como é que vai funcionar. Aqui foi o martingale também. Deixa eu pegar aqui já alguns, vou fazer mais rápido. Aqui seria verde, foi no segundo martingale. Aqui seria vermelho, foi na primeira. O 2G é igual à cor anterior. O 2G sempre igual à cor anterior, ou seja, deu vermelho, tá? Se você tivesse nesse caso aqui, no caso de empate, se você tivesse operando com as opções binárias, você teria recuperado o seu valor inteiro. Então, se você apostou 10 reais aqui e ele terminou exatamente no mesmo ponto da vela anterior, você não teria perdido o seu capital, você teria retornado 10 reais. Você teria apostado 10, teria voltado 10 para sua conta, e aí você só iria entrar em operação
novamente aqui. Quando dá empate, a gente não continua fazendo os martingales, tá? Sempre que dá empate, você não vai continuar fazendo o martingale. Deu empate, beleza, sai fora da operação e espera o próximo quadrante, beleza? Então, nesse caso aqui, se estivesse operando nas opções binárias, não teria perdido capital. Se tivesse nas opções digitais, o valor que você tinha colocado dos R$10 aqui teria sido perdido. E você teria que aceitar esta perda, ok? Teria que aceitar essa perda, porque quando vem um doji, a gente não entra em martingale, beleza? Porque o doji é uma figura clara de indecisão de mercado. Então é mais uma forma de prever uma zica. Se vier o doji, aceita a primeira perda e não entra nos próximos martingales, só no próximo quadrante, tá? Então nesse caso aqui, como foi considerado um empate, vou colocar aqui como se fosse uma vitória, tá? Que foi nulo, então vamos colocar aqui como se fosse uma vitória, que nem perdeu e nem ganhou, tá bom? Vamos lá. Vamos pro próximo. Aqui teria sido no primeiro martingale, não foi na primeira entrada, foi no primeiro martingale, né? Teria sido verde, então primeiro martingale. Aqui teria sido logo de primeira, então vou colocar aqui, ó. Aqui é verde, vou colocar esse aqui verde, logo na primeira entrada. Essa aqui também logo na primeira entrada. Vitória logo na primeira entrada. O que mais? Vamos ver. Próximo. A cor que mais decidiu aqui, que menos decidiu aqui foi verde. O que a gente teria feito aqui? Mais um loss. Vamos colocar aqui. É interessante esse exemplo aqui que eu estou dando para vocês, tá? Porque esse exemplo aqui seria um exemplo de um mercado que não estaria tão bom assim, tá? Seria um mercado não tão bom assim. Vamos voltar aqui, deixa eu só abrir aqui para vocês verem o que teria acontecido, tá? Não o mercado inteiro, mas vou explicar para vocês agora. Vamos ver. Vamos contar aqui quantas teriam sido as nossas vitórias e quantos teriam sido os nossos loss, tá? Vamos lá. Vamos ver quantas operações foram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 operações. Em 21 operações, o que teria acontecido aqui? Nessas 21 operações, você teria tido de acertos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Você teria tido 19 acertos e 2 loss. Duas zicas teriam acontecido. 2 perdas, ok? Então, 19 vitórias contra 2 derrotas. Então, assim, para vocês poderem perceber como que a estratégia é muito poderosa, como que só a estratégia básica ela já é muito poderosa, você já consegue ganhar muito dinheiro só com a estratégia básica, tá? Lembrando, nas próximas aulas eu vou ensinar vocês a como evitar a zica, como estudar aí os padrões da zica, como elas acontecem geralmente, para que você tenha mais ferramentas para evitar os poucos loss que vocês já teriam e transformar quase tudo em só game, tudo em só game, tá? Então, basicamente aí, galera, espero que vocês tenham entendido legal aí a estratégia de forma básica. Lembrando, isso aqui é só estratégia de forma básica. Nós vamos ainda, nas próximas aulas, passar um monte de outras ferramentas para que vocês consigam potencializar os ganhos utilizando a estratégia lira de cores, ok? Então, primeiramente, pegaram legal aí, volta o vídeo para poder ver de novo se teve alguma dúvida, que foi tudo muito bem explicadinho. Isso aqui que eu fiz, galera, dessas linhas aqui para a gente poder mapear quantas teriam sido as nossas vitórias e quantas teriam sido as nossas derrotas, isso aqui se chama mapeamento de ativo. A gente mapeou um ativo para ver se ele estava bom, se ele estava respeitando a estratégia
ou se ele estava ruim, se ele não estava respeitando muito bem a estratégia, tá? Então, o que eu teria definido aqui desse mapeamento? A primeira coisa que eu teria definido teria sido, galera, nesse início aqui, ele foi bem até, ó, nas primeiras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vitórias consecutivas. Aconteceram 12 vitórias consecutivas. O que eu sempre faço quando eu tenho 12 vitórias consecutivas sem nenhum loss? Eu já começo a ficar alerta. Então, sempre que tiver 10, 12, 15, 20 vitórias seguidas, fiquem alerta, porque a qualquer momento vai acontecer uma zica. A qualquer momento vai dar uma ziquezira aí e vocês vão ter um loss. Então, fiquem sempre atentos. Então, como ficar atento a isso? Sempre que estiver acertando muito, por muito tempo, depois que você mapeou, viu que o mercado está respeitando bem, isso aqui significa que o mercado está respeitando bem, tá? Tem mercados melhores que esse? Tem. Esse aqui seria um mercado razoável. Não seria um mercado excelente para se operar, mas seria um mercado razoável e não seria um mercado ruim, tá? Seria um mercado razoável para operações. Daria para operar, sim, com o mercado dessa forma aqui que a gente mapeou, beleza? Sempre que você tiver vitórias consecutivas, tiver muitas vitórias consecutivas, por exemplo, 10, 12, 15 vitórias consecutivas, você começa a reduzir o valor da sua entrada, assim, por 5. Você divide por 5 o valor da sua entrada. E você vai indo até vir a zica. Até você conseguir encontrar a zica. Encontrou a zica, volta para o valor anterior. Começou a ganhar por um tempo seguido bastante, divide por 5 a sua entrada. No caso, se você estivesse entrando com 10 reais, você estaria entrando de 2 em 2, até vir uma nova zica. E a partir da zica, você, na próxima entrada, poderia vir, tomou a zica aqui, poderia já entrar com valor duplicado, ou com valor de martingale na próxima entrada, ou voltar para o valor normal de entrada. E aí sim você consegue recuperar o valor da zica, o valor que você tiver perdido aí no lote, beleza? Então, galera, essa primeira aula aí foi somente para passar o básico da operação, o básico da regra. Espero que vocês tenham entendido. Se você tiver alguma dúvida, deixa o comentário aqui embaixo, nos comentários aí, que a gente vai te responder, ou então qualquer coisa, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp lá ou pelo Instagram, que eu vou ficar feliz em poder te ajudar aí com as suas dúvidas, tá ok? A gente se encontra na próxima aula, galera, do módulo 2. Um abraço e até já!